Ele jogou fora. Não sei, mas eu botei da garrafa. Então, Ele jogou fora. mas quem é comprar? Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live e hoje eu vou falar sobre um assunto chamado de teoria do falseamento das memórias, né? E essa teoria do falseamento das memórias eu resolvi fazer por conta de uma situação que aconteceu comigo essa semana, né? E eu nunca planejo, na verdade, a live da semana seguinte. Então eu espero que aconteça uma coisa interessante, associo essa coisa interessante a um determinado assunto que seja da temática voltada para o treinamento de microexpressões faciais e a partir daí eu decido o assunto da live. Lembrando mais uma vez que essa live ela é uma temática que está ligada ao curso de microexpressões faciais, que hoje você pode participar desse curso através do site da JUS 21. Então, se você quiser fazer o nosso curso, basta que você acesse em www.jus21.com.br. Na parte de cursos profissionalizantes, você terá acesso ao nosso treinamento. A live de hoje é a teoria das memórias falseadas ou a teoria do falseamento das memórias. Ela é importante principalmente para quem trabalha com oitivas ou para quem vai passar pela questão de oitivas, não é? Recentemente, eu passei por uma situação semana passada e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência que aconteceu na semana passada, ok? Então o que aconteceu foi o seguinte, né? Para quem não sabe, eu sou policial militar, eu sou sargento da Polícia Militar e eu trabalho também no serviço operacional. Acontece que no ano de 2019 nós efetuamos uma prisão de uma tentativa de latrocínio, ficou só na tentativa, né? Alguns teóricos do direito diz que só existe o latrocínio quando ele é consumado, mas o que aconteceu foi uma tentativa de latrocínio que não foi consumada. A nossa POI, né, que é o posto de observação elevado, filmou a ação dos meliantes. Quando nós chegamos no local, eles já não se encontravam mais e em incursões na área do fato, nós conseguimos deter e levar à autoridade policial os dois cidadãos, né, que estavam cometendo esse delito. Fizemos toda a ocorrência e aí passou um bom tempo até que chegou o dia da audiência. Hoje, por conta da pandemia, né, nós estamos passando por um momento de pandemia, as audiências são feitas online. Você recebe um link e participa dessa vídeo audiência, ok? Então, o que acontece? Na audiência, você, através de vídeo, você fala com o promotor, promotora, advogado ou advogada, juiz ou juíza. E na hora das perguntas, né? Na hora das perguntas, aconteceu uma coisa bastante interessante. O advogado de defesa, ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou assim: mas a vítima que teve o seu celular furtado, ela disse em depoimento que recebeu o celular de volta e que não havia dano nenhum no celular. Automaticamente, o que acontece? Eu fui buscar na minha memória o recebimento desse celular e não encontrei nada na minha memória que justificasse
a entrega do celular. Não havia na minha memória essa informação. Então eu digo, poxa, será que eu esqueci de alguma coisa? Será que realmente esse fato aconteceu? E se aconteceu, por que ele não estava no meu repositório de memória? Então a pergunta que eu fiz para o advogado foi: como é que o senhor sabe que o telefone foi entregue à vítima? Aí ele disse: porque a vítima informou que recebeu o celular de volta. Eu perguntei: informou onde? Porque eu não me lembro, dentro do meu boletim de ocorrência, ter colocado um celular dentro do rol de coisas que foram recuperadas. Então essa informação não existia na minha memória. E qual é o problema que acontece nesse fato em especial? Eu trabalho no setor administrativo e esporadicamente tiro serviço de rua. O serviço de rua para mim é um serviço extra. Mas imagine que você tem um policial que trabalha numa escala de 1/3, seja 24/72, seja 12/36, que pega diversas ocorrências e o lastro temporal entre a ocorrência e a oitiva passa muito tempo. A nossa memória, ela não tem condições de manter dentro do nosso repositório todas as informações quentes no momento que acontece na ocorrência. Este é um dos motivos pelo qual, quando uma guarnição da Polícia Militar ela entra numa ocorrência e essa ocorrência ele vai até a delegacia, o policial militar não pode ser liberado para atender uma outra ocorrência, porque a imagem e as informações daquela ocorrência ainda está fresca no seu repositório de memória. Então, na hora de dar o depoimento, ele não vai confundir uma ocorrência com a outra, ou informações de uma ocorrência com a outra. E aí, inteligentemente, ou através de um procedimento padrão, a guarnição permanece na delegacia até que seja finalizado o procedimento de ouvidas. O problema acontece que, na hora da audiência com o juiz, já se passou muito tempo e algumas informações já se perderam dentro do nosso repositório de memória. E com isso, o nosso cérebro, a fim de preencher lacunas, ela pode pegar informações de outra ocorrência e jogar dentro daquela ocorrência referente àquela audiência que você está sendo cogitado a falar. E aí acontece um outro exemplo para vocês, né? Para não falar só de polícia, o pessoal, Jota, você é policial militar e fala muito sobre ocorrências de policial militar, mas vamos lá. Se você verificar a questão da alienação parental, ela acontece da mesma forma, ou seja, quando há separação dos pais, a criança fica ou com a mãe ou com o pai. Nesse momento que a criança fica com um dos dois, na questão da alienação parental, aquele que faz a alienação parental começa a colocar insights, começa a colocar cenas na cabeça da criança, como se aquele fato realmente tivesse acontecido. Então, a teoria do falseamento da memória, ou a teoria da memória falseada, ela está relacionada justamente a isso. É a lembrança de um fato, ou a lembrança de um lugar que nunca existiu, ou que você nunca esteve lá. Essa memória, ela serve justamente para preencher lacunas das informações que existem no seu repositório de memória. E ela pode ser alocada através de uma lógica criada pelo cérebro. Ou seja, o cérebro cria através de informações sinápticas um preenchimento daquela lacuna com uma informação que muitas vezes é referente a um outro assunto ou que simplesmente você nunca teve aquela informação de fato. E aí acontece o seguinte, né? Existe uma teoria que fala também da crise de massa, né? Ou do surto de massa. Quando é que acontece esse surto de massa? Quando você já tem insights de informações que lhe causa medo ou lhe causa alguma decorrência de proteção e tem um momento em que esse gatilho ele é ativado. E você vive no meio de pessoas
que passam pela mesma situação que você, de ter recebido uma informação que não faz parte do seu rol de memória. Automaticamente, pessoas que estão ao seu redor recebem aquela informação, apesar de nunca ter passado por ela, ou apesar de nunca ter vivenciado com ela, e aí traz para si esse perigo. E esse perigo acontece justamente porque o nosso repositório de memória trabalha com formação de montagem. É como se fosse um quebra-cabeça. Na formação desse quebra-cabeça, todas as lacunas têm que ser preenchidas. E se não for preenchida, você vai preencher com algo muito próximo ou que complemente a informação que existe no seu repositório de memória. E aí, você que está assistindo a nossa live, já se lembrou de algo que você nunca participou? Já lembrou de lugares que você nunca visitou? Muito provavelmente você está envolvido dentro dessa teoria das memórias falseadas. Inclusive, alguns trabalhos, eles são feitos de teste, fazendo com que pessoas se lembrem de coisas que elas nunca viveram, através de pequenos insights, através de pequenas microinformações ou mini-informações ou informações curtas relativas àquela situação. E aí eu vou dar um exemplo de um filme. Existe um filme chamado Truque de Mestre, onde esse truque de mestre, os mágicos vão assaltar um banco. Claro que como é um filme antigo, eu não estou dando spoiler, mas se você quiser assistir o filme, ele é interessante. Então eles tinham que fazer com que uma pessoa que morava na França viajasse até os Estados Unidos, comprasse uma senha, uma entrada para ver um show de mágica, e esse show de mágica iria estar relacionado ao lugar que ele ia sentar. Então o que foi que os mágicos fizeram? Algum tempo antes desse show, eles viajaram para a França, eles escolheram a sua vítima, e na sua vítima eles colocaram pequenos insights, pequenas informações. Como, por exemplo, é muito bom jogar em Las Vegas. Eita, caiu uma ficha aqui, quando o cara ia apanhar, era uma ficha de aposta. Olha, não existe lugar melhor do mundo onde você está do que você está em Las Vegas. Show de Las Vegas. Então ele começou a jogar inside dentro dessa pessoa, e esses insights fez com que esta pessoa criasse dentro da sua memória real uma vontade de visitar Las Vegas. E aí, feito isso, eles conseguiram pegar a vítima e conduzir ela até o processo que eles precisavam para praticar o seu truque de mágica. Isso também acontece quando você, no trabalho, alguém tenta inserir uma informação para que você, no futuro, reforce a informação que ele está dando. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho dentro de um setor, eu recebi um documento de um outro setor, e por obra do destino, eu perdi esse documento. E aí eu chego para o meu colega e digo: rapaz, J não entregou o documento ainda. Rapaz, eu estou esperando um documento de J e esse documento não chegou ainda. Rapaz, tu já viste? Uma hora dessa e o cara não chegou ainda para entregar o documento. No outro dia eu chego lá e digo assim: olha, J teve aqui, entregou algum documento. O cara faz: rapaz, não entregou não, o J não entregou não. Lá na frente, a pessoa vai procurar o documento lá na minha sessão. Faz: olha, eu entreguei o documento. Não, pô, entregou não. Não, pô, eu entreguei. Rapaz, eu estava aqui com fulano, aqui com meu amigo Paulo, Pedro, aqui ó, Pedro, tu viu o cara entregar aqui? Não, pô, tu não entregou nenhum documento não. Eu estava aqui o tempo todo e não vi você entregar o documento. Então o que acontece? Ele vai informar algo que foi dado em sites que faz o complemento da memória, ou seja, no tempo que eu estive aqui, eu não vi você entregar o documento. E aí existe uma questão temporal. Desde quando você está aqui? Muitas vezes, para não gastar energia, o nosso cérebro admite essa versão como a única versão verdadeira. Isso no cérebro se chama primação. E o que é primação? A primação nada mais é do que a vontade que o cérebro tem de economizar energia
faz com que ele não busque outras informações a não ser aquela que ele já ache que é verdade. Uma outra experiência interessante que foi feita foi você chegar no seu local de trabalho e o pessoal começar a dizer: você está bem? Cara, você não parece estar bem não, bicho. Você está pálido, você tá com febre, você está doente, você está sentindo alguma coisa. E você começa naquele momento: será que realmente eu estou doente? Será que realmente eu estou sentindo alguma coisa? Será que realmente... Então, isso é tão reforçado dentro do seu repositório de memória que alguns meses depois a pessoa pode chegar para você e dizer: não, pô, naquele dia você não veio, você estava doente. E você vai ter aquela memória como uma memória verdadeira, achando para si de que você realmente faltou naquele dia. Só que isso foi um insight colocado e você criou uma falsa memória. E essa falsa memória fez com que você se enganasse na hora de repassar uma informação. Então, se você trabalha com ouvidas, se você trabalha com oitivas, se você trabalha com negociação principalmente, essas questões são muito interessantes de você conhecer, até mesmo na hora de você executar uma ação do negócio. Isso é importante para que você perceba se a informação que você está recebendo ela é verdadeira ou se existem pequenos insights para eu criar uma memória falsa. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu negociei com meu chefe de que eu precisaria de uma folga para realizar determinado trabalho. Olha, eu vou ficar depois do expediente e eu preciso de uma folga para poder compensar o horário que eu fiquei aqui. E aí você trabalhou 3 dias consecutivos e você precisa de 3 dias de folga. E aí você começa a jogar aqueles insights. Poxa, aqueles 5 dias foi massacrante. Poxa, olha, aqueles 5 dias foi realmente duro. Você de tanto falar o número 5, o número 5, o número 5, o número 5, na hora que você pede a folga ao seu chefe, olha, aqueles 5 dias que eu trabalhei no mês passado, pô, mas será que realmente foi 5? Será que não foi 3 ou foi 2? Foi 5 mesmo? Então, como você não sabe, o seu cérebro acaba aceitando aquilo como uma verdade, apesar de não existir informação no seu repositório de memória, e com isso você passa a ter uma verdade que não existe, um cenário que não é condizente com a informação que você tem dentro do seu repositório. Justamente por conta disso, eu decidi fazer essa live por conta da ouvida que eu falei. Imagine se eu pegasse ocorrência todos os dias. Imagine se eu fosse um policial que trabalhasse numa escala seguida de 12 por 36, 24 por 48. E aí o advogado, que como ele fez, chegasse para mim e dissesse: olha, mas a vítima falou que vocês recuperaram o bem e devolveram para a vítima. Poxa, bicho, mas eu não tenho essa informação. E eu sabia que eu não tenho essa informação porque eu não pego tantas ocorrências assim. Mas se a pessoa trabalha há muito tempo, ela pode pegar um encaixe de uma outra ocorrência muito parecida e encaixar dentro dessa lacuna que está faltando. E aí ele começa a dizer: não, realmente eu acho, agora está vindo aqui na minha memória que isso realmente aconteceu. E aí o advogado vai desqualificar o seu depoimento. Na hora de uma conciliação, não é? Na hora da conciliação, existe aquela conversa de corredor. E essa conversa de corredor é um ambiente muito propício para, através da angústia, do estresse, da ansiosidade, a pessoa começa a ficar ansiosa antes de entrar para a conciliação, e nesse momento de ansiedade, as pessoas começam, através de um sistema de medo, fazer pequenos insights para que você lembre daquilo como se fosse verdade. Como, por exemplo, rapaz, eu conheço esse juiz aí não gosta muito de dar sentença a favor do imputado, não. Ele gosta mais de dar em favor da vítima. Ou então, o contrário, ó,
Esses daí não acredita muito na vítima, não. Você precisa convencer ele com muito detalhe. Esse cabo é foda. Inclusive, ó, se você não tiver o detalhe, vou dar um exemplo. E pega uma ocorrência muito parecida com a sua e começa a descrever essa ocorrência perto de você. Junta atenção com a ansiedade e você vai receber aquela informação e ele vai ficar no seu repositório de memória. Então, na hora da conciliação, a defesa ou a acusação vai chegar a você, mas você não se lembra que aconteceu isso, isso e isso, não? E aí o seu repositório de memória, como não vai encontrar aquela informação para fechar o que você está pensando, então você vai buscar esses insights, você acaba trazendo esses insights para dentro da sua memória, para complementar a ação de pensar, e com isso você passa a achar que o que você está informando é verdadeiro, quando na verdade não é verdadeiro. Uma outra situação é quem trabalha com documentos. Houve uma época dentro do Estado que nós trabalhamos muito com uma questão de papel. Então você lia muito papel, você lia muitas informações de diversos documentos e era muito natural você confundir a situação de um documento com outro. Isso acontece porque eu peguei um documento há 2, 3 meses atrás e peguei vários outros documentos. Quando eu pego aquele documento de volta, muito provavelmente pelo fato de ele passar muito tempo, eu vou me lembrar de alguma coisa, alguns insights daquele documento, mas não vou me lembrar de tudo. O que é que o meu cérebro faz? Ele busca automaticamente complementar aquelas informações através de uns insights de memória falseada. E com isso, eu fecho minha linha de raciocínio, eu fecho a minha forma de pensar, mas é uma memória que não é condizente com a realidade referente àquele documento, referente àquele tipo de situação. Então a teoria das falsas memórias, ela está muito presente no nosso dia a dia. Com a questão da pandemia, nós ficamos muito em casa e é natural que em casa você comece a se lembrar de coisas do seu trabalho que você deixou de fazer ou deixou de complementar. Quando você acumula muita coisa, quando você acumula muita informação que não é processada, na hora de reprocessar essa informação, quando você estiver no trabalho, o seu cérebro pode pegar situações de um processo e incluir em outro. E com isso você vai ter a certeza ou a pseudo-certeza de que a informação que você está repassando é uma informação verdadeira. E com isso pode acontecer nada mais, nada menos do que uma memória falsa que foi criada para complementar o vago que existia dentro do seu repositório de memória. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já passou por uma situação assim? Você agora já imaginou que você já se lembrou de algo que você nunca passou ou se lembrou de um lugar onde você nunca esteve? Tá gostando dessa live? Então clica na setinha, compartilha ela com seus amigos e vamos continuar o nosso assunto. Muitas vezes acontece o seguinte: você está num processo de capacitação. O que acontece dentro das instituições militares? Quando você entra numa instituição militar, você passa por um processo chamado de recrutamento. E esse recrutamento, ele faz com que você passe por determinadas situações de estresse. Essa situação de estresse, naquele momento, ela é necessária para que você possa manter a calma em situações bem adversas. Então você pode, no treinamento, na formação, treinar o seu olhar em cima da ocorrência e não da questão situacional. Acontece que muitas vezes, pelo fato de ser uma situação estressante, você pode começar a se lembrar de coisas que você nunca passou. Principalmente como, por exemplo, eu tive aula de defesa pessoal. E na minha aula de defesa pessoal,
eu levei uma queda, eu fui derrubado, eu derrubei um colega e o colega quebrou o braço. Isso aconteceu real. Na aula de defesa pessoal, eu comecei a treinar com um amigo e, por um azar, a gente caiu junto e ele quebrou o braço. Acontece que outras pessoas se lembraram de terem quebrado o braço de um colega ou do mesmo colega, sendo que era outra pessoa que fez isso e não eu. Isso porque, como eram muitas pessoas passando pela aula de defesa pessoal, o que acontece? Você não se lembra de todo mundo, você se lembra apenas da ação e você acaba confundindo uma pessoa com outra pessoa. Isso também faz parte da teoria das falsas memórias. A teoria das falsas memórias, ela está tão ligada ao nosso repositório de memória que existe uma parte da nossa infância que a gente esquece. O nosso cérebro ele só começa a praticar o armazenamento das memórias fixas ou das memórias permanentes depois de uma certa idade, quando você está com o seu repositório, com o seu sistema basal mais aprimorado, mais apurado. Acontece que quando você começa a conviver com seus filhos, você começa a lembrar na ação dos seus filhos determinadas situações que você executou no passado, só que você nunca fez aquilo. Isso acontece porque, como as crianças têm um padrão de comportamento no seu desenvolvimento, né? Segundo alguns autores, como Vygotsky e Piaget, ele fala da classificação da infância, primeira infância, segunda infância, terceira infância, e assim sucessivamente. Então, essa primeira infância, as memórias elas ficam meio que distorcidas dentro do nosso cérebro. Então, quando nossos filhos começam a brincar ou fazer determinadas ações, você começa a lembrar que aquilo aconteceu com você também, mesmo que você nunca tenha passado por aquela situação. E isso faz parte, passa a fazer parte do seu repositório de memória. Por quê? Porque era uma ação que ficou incompleta dentro do seu repositório de memória. E aí, até agora, está gostando da nossa live? O assunto é interessante para você? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Sintam-se à vontade. Eu vou tentar responder se eu souber, mas estamos aqui também para interagir. Uma outra situação de memória falseada. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Jota, esse estresse não teria como objetivo. Esse estresse não teria como objetivo de trazer à tona o quê? Elementos subjetivos da nossa personalidade. Rapaz, excelente pergunta. Primeiro a gente tem que saber o que é personalidade. A personalidade ela está voltada para a construção da nossa persona, ou seja, da sua criação como pessoa. E isso acontece justamente porque na construção da nossa persona nós trazemos determinados elementos do nosso dia a dia, da nossa infância. Isso faz com que esses elementos relacionados à nossa subjetividade humana se complemente com alguma coisa. Então a nossa personalidade ela sempre está em construção. Algumas construções elas estão mais fechadas e algumas construções elas estão mais abertas a receber novas informações. Quando essas novas informações elas não complementam o nosso pensar e esse nosso pensar precisa ser fechado no campo das ideias, então essa memória falseada muito provavelmente vai acontecer. Vamos ver aí se boa noite. Bom, ele saiu. Mas assim, isso acontece geralmente
porque a nossa personalidade também está ligado ao nosso sistema de memória. Então, tudo que você passa, tudo que você aprende, tudo que você recorda, está ligado à nossa subjetividade humana, está ligado à nossa personalidade. E quando o estresse é colocado dentro da questão situacional, o seu cérebro ele foi criado para lhe proteger. E como ele precisa lhe proteger, então o que é que ele faz? Ele procura algo para poder complementar as informações que você tem. Então, deixa eu ver. Hamilton também fez uma solicitação para participar ao vivo. Vamos ver se Hamilton quer participar. O nome dele é Paio. Paio. Muito obrigada. Hamilton? Eu posso confiar em você. Eu acho que o pessoal está. Você acha que tem um? Eu acho que o pessoal está tocando aí um pouquinho sem querer na tela de enviar. Então, o que que acontece? Pronto. Tem uma amiga nossa aqui que trabalha com a questão de processos de licitação. Então, processos de licitação são processos que precisam de uma grande informação do edital da licitação. E muitas vezes você acaba, por ter muito serviço, pouco recurso, pouco tempo de entrega, é natural que você, com determinado tempo, acabe se esquecendo de alguma coisa e alguma informação pode ser introduzida para que você complemente essa informação depois e acaba se criando vários falseamentos de memórias ou memórias falseadas. O trabalho, o estresse, pouco recurso, pouco tempo, muito serviço, tudo isso faz com que o nosso cérebro fique lotado de informações e esse lotado de informações associado ao estresse, como bem colocou o nosso colega, associado ainda às neuras que nós temos, que já é natural do ser humano, faz com que você acabe criando memórias falseadas. O que você tem que tomar cuidado é justamente na inserção de falsas memórias através de insights. Se uma pessoa está repetindo uma informação para você com forma muito constante, pare e observe qual é o objetivo dessa pessoa estar repetindo essa informação constantemente. Isso é para reforçar a minha memória ou é para que eu crie uma memória para na hora que ele se coloque, eu também me lembro da mesma situação que ele? Às vezes, numa guarnição da polícia, há 3 homens, por exemplo, cada homem se posiciona de uma forma diferente na hora de estar fazendo a abordagem. Então, cada um vai se ligar na sua questão situacional. O homem que faz a abordagem, o homem que faz a segurança e o homem que cuida da abordagem propriamente dita. Acontece que esses policiais foram queixados, né? Alguém se queixou dessa ação policial na ouvidoria ou na corregedoria, e eles são chamados para serem ouvidos. E na hora, alguém faz um comentário. Poxa, na hora que eu estava abordando aquele cara, bicho, aquele cara reagiu e foi fogo para poder conter. Como o estresse está muito alto e a chamada na corregedoria também causa uma situação de estresse, mesmo aquele policial que estava fazendo a questão da segurança e não viu a abordagem, ele vai jurar que viu a reação do cidadão. Ele vai jurar que viu que o cidadão reagiu contra a abordagem, porque essa informação foi criada através do estresse, como bem o nosso colega colocou, né? Se o estresse está relacionado à criação de falsas memórias. Não só o estresse, o desgaste emocional, o desgaste psicológico, né? O próprio desgaste intelectual. Pessoas que estudam muito, né? Tem gente aí que termina uma graduação, engrena logo no mestrado, engrena no doutorado, aproveitando esse ritmo de estudo, e muitas vezes você acaba jurando que fez determinado trabalho, você se lembra de ter entregue o trabalho, só que essa informação só existe dentro do seu repositório de memória.
o seu cérebro criou a situação, mas você não executou a ação. E por isso o seu cérebro, para lhe proteger, complementou esse vago com uma informação visual de que você entregou o trabalho, de que esse trabalho foi reposto. Isso muitas vezes é tão reforçado dentro do nosso cérebro que se você passar por um detector de mentira, você acaba passando como se aquilo verdade fosse. Jota, a repetição da mesma mentira pode-se criar uma falsa memória. Veja bem, muito boa colocação. Juscelino, meu amigo Juscelino, olha, colocação perfeita. Dizem que uma mentira, quando contada várias vezes, ela passa a ser uma verdade. Acontece que a verdade, ela está relacionada, neste caso, à vivência da situação. Então, nesse caso, quando uma emoção dentro, até mesmo quando você tem uma memória falsa, essa memória não é verdadeira. Então, a busca no repositório de memória, ela é diferente de uma informação que ela foi vivida. Nós temos dois lados do cérebro, onde o meu lado direito, meu lado direito, ele vem de informações do lado esquerdo do cérebro, que é onde está toda a minha informação real. Tudo que eu vivi é processado pelo lóbulo esquerdo do cérebro. Enquanto no meu lado esquerdo, tudo que eu vejo aqui está relacionado com o lado direito do cérebro. E o lado direito do cérebro é o meu lado criativo. É o meu lado que eu preciso criar qualquer situação para poder falar. Então, eu estou falando determinada situação que eu vivenciei. Eu vou buscar informação no lado esquerdo do cérebro. Porque esse lado esquerdo, o lado direito que eu levanto, faz acesso ao lado esquerdo, aonde se encontra a minha memória real. Quando eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu vou buscar no meu lado direito. Então, geralmente, eu faço o quê? Eu olho para o lado esquerdo para cima, olho para baixo, porque eu preciso criar essa informação na hora que eu repasso essa informação para alguém. Fora isso, existe também a análise do discurso não verbal baseado em microexpressões, que mesmo que essa mentira seja contada diversas vezes, e isso vá para o meu repositório de memória, como não existe no meu cérebro, ele não vai criar a linha sináptica para buscar essa informação como verdadeira. Então eu vou demonstrar medo, eu vou demonstrar repulsa. Então é uma informação que eu não estou passando de forma coerente ou de forma segura. Então, Juscelino, obrigado aí pela participação. Muito boa a sua pergunta. Gostei muito aí da participação. Então, quem quiser participar, faça como o Juscelino. Mande perguntas aqui. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou entrar em contato depois. Aí você deixa seu contato. E aí eu prometo que depois eu entro em contato para tentar responder. Juscelino, se a resposta valeu, dá um ok aí, certo? E aí a gente vai seguindo a questão da live. Então, assim, existem pessoas que entram num estado de coma e quando ela sai do coma, ela pode voltar com lembranças de quando ela esteve no coma, de pessoas que conversaram com ela, de pessoas que visitaram ela, de pessoas que estiveram com ela, mesmo que essas pessoas nunca estivessem ido lá. Essas pessoas nunca apareceram lá, elas nunca estiveram lá. Por quê? Porque o nosso cérebro, muitas vezes, deseja que aquela situação aconteça. E do tanto desejar que aquilo aconteça, ele começa a criar verdades que não existem. Vou lhe dar um exemplo bem clássico disso na parte de relacionamento, né? Eu tenho um amor platônico por alguém. Esse alguém nem sabe que eu tenho esse amor platônico por essa pessoa. E aí o que acontece? O mínimo de atenção que essa pessoa me dá já faz com que o meu repositório de memória crie determinadas situações de vínculo com aquela pessoa. Esse vínculo muitas vezes só existe partindo de mim, porque o meu cérebro criou, dentro do meu repositório de memória, uma situação inexistente de ligação com aquela pessoa a qual eu desejo ter uma afinidade, um relacionamento, uma relação.
E isso acontece muito com pessoas que são famosas e tem no seu público pessoas que se apaixonam pelaquela pessoa e chegam até a cometer delitos, até a cometer crimes, dizendo: você me enganou, eu achei que você gostava de mim, você me deu falsas esperanças. Mas isso só existe dentro do cérebro dele, porque o cérebro criou determinadas memórias de proximidades que não existem. É claro que, muitas vezes, o que é que acontece? As pessoas criam determinadas patologias, essas patologias são administradas através de profissionais. Eu sempre falo em minhas lives, eu não sou psicólogo, não sou da área de humanas, eu sou da área de exatas. Mas eu sempre digo para o pessoal, se você consegue se identificar dentro dessa situação, procure um profissional que possa lhe ajudar. Um terapeuta, uma psicanálise, um psicólogo, um psiquiatra. Esses profissionais são os verdadeiros profissionais que vão lhe ajudar. Muito cuidado com aquelas pessoas que trabalham diretamente com a emoção dos outros. Muitas vezes, por ser um profissional de uma área que não é a área apropriada para se fazer esse tipo de intervenção, pode, ao invés de ajudar, causar um mal maior. A condução desse processo de resiliência, ressignificação, a questão do trabalho da subjetividade deve ser feita por um profissional que seja especializado nessa situação. O interessante é que você se identifique dentro dessa situação para que você possa procurar uma melhor ajuda. E aí a ouvida é sempre boa, o encaminhamento é sempre interessante para que você possa fazer isso. Geralmente policiais militares, policiais civis, médicos, professores, enfermeiros, pessoal, todas aquelas pessoas que trabalham diretamente ligadas a outra pessoa ou a outras pessoas, principalmente quando você trabalha em situações adversas ou trabalha com o sofrimento do outro, muito facilmente é um ambiente muito fácil para se criar falsas memórias ou memórias falseadas. Mais uma vez eu repito, né, para quem não estava lá no início da live, este é um dos motivos que leva o policial que pega uma ocorrência na rua ao levar para a delegacia, ele só é liberado da delegacia quando ele encerra o procedimento da delegacia. Isso serve para salvaguardar o policial de que a memória dele ainda está voltada para aquela última ocorrência. Quem é policial, quem é da área de segurança, muitas vezes percebe que quando nós tínhamos os julgamentos ou as oitivas presenciais, nós poderíamos ler o processo para que a gente pudesse se lembrar do que a gente viu, do que a gente presenciou e do que a gente pôde participar daquela ocorrência. E só depois dessa lida, a gente ia para o processo de ouvido. Hoje, com as videoaudiências, você tem um conforto de estar na sua casa. Você, ao participar de uma oitiva como essa, você pode procurar um ambiente mais propício para você. Só que você não tem acesso ao processo. E foi uma prisão que você executou no ano passado ou no ano retrasado. Isso pode acontecer. Uma outra coisa também. Todas as ocorrências que envolvem situações que mexem com o seu eu pessoal, pode aflorar no policial determinadas memórias reais relativas àquela ocorrência. Vou dar um exemplo para vocês, né? Maria da Penha, você pegou uma ocorrência que tem uma briga de casal e você presenciou uma briga de casal com seus pais. Então você começa a trazer vivências que você teve no passado com essa briga dos seus pais para dentro da ocorrência. Então, muitas vezes, na hora de você falar sobre a ocorrência, você pode, isso pode acontecer, não é obrigatoriedade, mas pode acontecer de você incluir elementos na ocorrência que, na verdade, não existiram na ocorrência. Mas o seu cérebro criou aquela imagem como se verdade fosse. E isso está ligado a
teoria das falsas memórias. E aí, alguém já se identificou nessa teoria das falsas memórias? Alguém já se lembrou de algo que não existiu? Ou esteve em lugares que você, ou se lembra de lugares que você nunca teve? Escreve aí, manda uma mensagem para mim. Se tem uma pergunta, pergunte, eu vou tentar responder. Muito bem, estamos perto aí do final da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você gostou, pressiona lá no direct, manda para os seus amigos lá, peça para eles darem uma curtida aí no nosso vídeo, participe do meu canal no Instagram, sociabilize essas informações. E um outro detalhe, lembrando, o nosso curso de microexpressões faciais para advogados está presente lá no site do JUS 21. Quem tiver interesse de participar, pode acessar em www.jus21.com.br. Na área de cursos profissionais, você vai ter lá o acesso do curso de microexpressões faciais. Dentro deste curso, você vai ter um arcabouço para descobrir os discursos falseados. A nossa live, ela foi criada, e aí eu sempre reforço isso, eu criei esse canal e criei essas lives justamente porque alguns alunos que eu tive dos cursos de microexpressões faciais, com o tempo, passaram a não utilizar a técnica dos recursos falseados. E como essa técnica deixou de ser usada, ele passa a não enxergar mais o falseamento ou não identificar os discursos falseados. E para a nossa profissão, seja você advogado, seja você assistente social, seja você da área de terapia, psicanálise, coaching, não é? Seja você da área eclesiástica, sabe que é importante você chegar o mais próximo possível da verdade. Quando você se aproxima dessa verdade, você pode trabalhar mais os seus instrumentos científicos para poder ajudar as pessoas que lhe buscam profissionalmente. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é J. Carlos e aguardo você na nossa próxima live. Até lá.